Preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Considerai que sois pó, e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis e sereis lançado à podridão num fosso, onde vosso único vestido serão os vermes. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saia do corpo com o último suspiro, dirigir-se à eternidade, o corpo deverá reduzir-se a pó. Apresento-lhes um livro que, infelizmente, não é mais vendido, e contém uma profunda riqueza para nosso progresso espiritual. Trata-se desta obra escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Através dela, iniciaremos profundas reflexões em nossas vidas a fim de que sejamos mais generosos para com nosso amado Salvador, buscando amá-lo com mais dignidade, oferecendo-lhe nosso mais sincero e firme compromisso de renunciarmos às coisas do mundo e a nós mesmos, para que apenas Ele possa reinar em nossos corações. Consideração sexta: morte do pecador. Sobrevindo a aflição, procurarão a paz e a não encontrarão. Virá confusão sobre confusão. Ezequiel 7,25 a 26. Ponto primeiro. Os pecadores afastam a lembrança e o pensamento da morte, e procuram a paz, ainda que jamais a encontrem, vivendo em pecado. Quando, porém, se virem em face da eternidade e nas agonias da morte, já não poderão escapar aos tormentos de sua má consciência, nem encontrar a paz que procuram. Pois, como pode encontrá-la uma alma carregada de culpas, que, como víboras, a mordem? Que paz poderão gozar pensando que em breve deverão comparecer ante Cristo Jesus, cuja lei e amizade desprezaram até então? Confusão sobre confusão. Ezequiel 7,26. O anúncio da morte próxima, a ideia de se separar para sempre de todas as coisas do mundo, os remorsos da consciência, o tempo perdido, o tempo que falta, o rigor do juízo de Deus, a eternidade infeliz que espera o pecador, todas estas coisas produzirão perturbação terrível que acabarão e confunde o espírito e aumenta a desconfiança. E neste estado de confusão e desespero, o moribundo passará a outra vida. Abraão, confiando na palavra divina, esperou em Deus contra toda a esperança humana, e por este motivo foi insigne o seu merecimento. Romanos 4,18. Mas os pecadores, por desdita sua, iludem-se quando esperam, não só contra a esperança, mas também contra a fé, quando desprezam as ameaças que Deus faz aos obstinados. Receiam a morte infeliz, mas não temem levar a vida má. Quem lhes dá, pois, a certeza de que não hão de morrer subitamente feridos por um raio, e ainda que tivessem nesse momento tempo de se converter, quem lhes assegura que realmente se converterão? Santo Agostinho teve de lutar 12 anos para vencer suas más inclinações. Como é que um moribundo, que teve quase sempre a consciência manchada, poderá fazer facilmente uma conversão verdadeira, no meio dos sofrimentos, das dores de cabeça e da confusão da morte? Digo conversão verdadeira, porque então não bastará dizer e prometer com os lábios, mas será preciso que palavras e promessas saiam no fundo do coração.
Ó Deus, que confusão e sustos do pobre enfermo que se descuida de sua consciência, quando se vir oprimido pelo peso dos pecados, do temor do juízo, do inferno e da eternidade. Que confusão e angústia produzirão nele tais pensamentos, quando se achar desfalecido, a mente obscurecida, e entregue às dores da morte já próxima. Confessar-se-á, prometerá, chorará, pedirá perdão a Deus, mas sem saber o que faz. Nesse caos de agitação, de remorso, de agonia e ansiedade, passará outra vida. Diz com razão o autor que as súplicas, as lágrimas e promessas do pecador moribundo são comparáveis às do indivíduo que se vê assaltado por um inimigo que lhe aponta o punhal ao peito e o ameaça de morte. Infeliz quem cai de cama na inimizade de Deus, e dali passa para a eternidade. Afetos e súplicas. Ó chagas de Jesus, vós sois a minha esperança. Desesperaria do perdão de minhas culpas e da salvação eterna, se não vos mirasse como fonte de graça e misericórdia, por meio da qual Deus derramou todo o seu sangue, a fim de purificar minha alma de tantas faltas cometidas. Adoro-vos, pois, ó sacrossantas chagas, e em vós confio. Detesto e amaldiçoo 1000 vezes os prazeres indignos com que ofendi a meu Redentor e miseravelmente perdi sua amizade. Contemplando-vos renasce minha esperança, e se encaminham para vós as minhas afeições. Ó amantíssimo Jesus, mereceis que todos os homens vos amem de todo o coração. E, apesar de que eu tanto vos haja ofendido e desprezado o vosso amor, vós me haveis suportado e até convidado a procurar o perdão. Ah, meu Salvador, não permitais que vos torne a ofender e que me condene. Que tormento sofreria no inferno à vista do vosso sangue e dos atos de misericórdia que por mim fizestes. Eu vos amo, Senhor, e quero amar-vos sem cessar. Dai-me a perseverança. Desenraizai do meu coração todo o amor que não seja o vosso e infundi em minha alma o firme desejo e a verdadeira resolução de não amar no futuro senão a vós, ó meu sumo bem. Ó Maria, Mãe amorosa, guiai-me até Deus, e fazei que cesse a todo o seu antes de morrer. Ponto segundo. Não uma só, senão muitas serão as angústias que hão de afligir o pobre pecador moribundo. Ver-se-á atormentado pelos demônios, porque estes terríveis inimigos empregam nesse transe todos os seus esforços para perder a alma que está prestes a sair desta vida. Sabem que lhes resta pouco tempo para apoderar-se dela e que, escapando-se agora, jamais será sua. Apocalipse 12,12. Não estará ali apenas um só, mas muitos demônios hão de rodear o moribundo para o perder. Dirá um: nada temas, que te restabelecerás. Outro exclamará: tu, que durante tantos anos foste surdo à voz de Deus, esperas agora que Ele tenha misericórdia de ti. Como? Intervém outro: poderás reparar os danos que fizeste, restituir as reputações que prejudicaste. Outro, enfim, dirá: não vês que todas as tuas confissões foram nulas, sem contrição, sem propósito, como podes agora renová-las? Por outro lado, o moribundo se verá rodeado por suas culpas. Estes pecados, como outros tantos verdugos, disse São Bernardo, acercar-se-ão dele e lhe dirão:
somos a tua obra, e não te deixaremos. Acompanhar-te-emos a outra vida, e contigo nos apresentaremos ao eterno juiz. Quisera então o moribundo desembaraçar-se de tais inimigos, mas para consegui-lo seria preciso detestá-los e converter-se de Deus de todo o coração. O espírito, porém, está coberto de trevas, e o coração endurecido. O coração duro será oprimido de males no fim, e quem ama o perigo, nele perecerá. Eclesiástico 3,27. Afirma São Bernardo que o coração, obstinado no mal durante a vida, se esforçará, no momento da morte, para sair do estado de condenação, mas não chegará a livrar-se dele, e, oprimido por sua própria malícia, terminará a sua vida no mesmo estado. Tendo amado o pecado, amava também o perigo da condenação. É por isso justamente que o Senhor permitirá que ele pereça nesse perigo, no qual quis viver até a morte. Santo Agostinho disse que aquele que não abandone o pecado antes que o pecado abandone a ele, dificilmente poderá na hora da morte detestá-lo como é devido, pois tudo o que fizer nessa emergência, o fará obrigadamente. Quão infeliz é o pecador obstinado que resiste à voz divina, o ingrato, ao invés de se entregar e enternecer à voz de Deus, se endurece mais e mais. A semelhança da bigorna sob os golpes do martelo. Jó 41,15. Para seu justo castigo, achar-se-á nesse estado, na hora da morte, às portas da eternidade. O coração duro será oprimido de males no fim. Por amor às criaturas, disse o Senhor, os pecadores me voltaram as costas. À hora da morte recorrerão a Deus, e Deus lhes dirá: agora recorreis a mim, pedi socorro às criaturas, já que foram elas os vossos deuses. Jeremias 2,27. Deste modo falar-lhe ao Senhor, porque, mesmo que a ele se dirijam, não será com verdadeira disposição de se converterem. Dizia São Jerônimo que ele tinha por certo, pois a experiência lhe manifestara, que não alcançaria bom fim aquele que até ao fim houvesse levado vida má. Afetos e súplicas. Socorrei-me e não me abandoneis, amado Salvador meu. Vejo minha alma ferida pelos pecados. As paixões me violentam, oprimem-me os maus hábitos. Prostro-me a vossos pés. Tende piedade de mim e livrai-me de tantos males. Em vós, Senhor, esperei. Não seja confundido eternamente. Salmo 30,2. Não permitais que se perca uma alma que em vós confia. Salmo 73,19. Pesa-me de vos ter ofendido, ó infinita bondade. Confesso que hei cometido muitas faltas, mas a todo custo quero emendar-me. Se não me ajudardes, porém, com vossa graça, estarei perdido. Recebei, Senhor, este rebelde que tanto vos ultrajou. Refleti que vos custei o sangue e a vida. Pelos merecimentos de vossa paixão e morte, recebei-me em vossos braços e dai-me a santa perseverança. Estava já perdido, e me chamastes. Já não quero resistir, e me consagro a vós.
Prendei-me ao vosso amor, e não permitais que me perca, perdendo de novo vossa graça. Jesus meu, não o permitais, não o permitais, ó Maria, Rainha de minha alma. Enviai-me a morte, e ainda 1000 mortes, mas que não perca de novo a graça do vosso divino Filho. Ponto terceiro. Caso digno de admiração, Deus não cessa de ameaçar o pecador com o castigo de uma morte infeliz. Virá um dia em que me invocarão e então já não os atenderei. Provérbios 1,28. Esperam, porventura, que Deus dê ouvidos a seu clamor quando estiver na desgraça. Jó 27,9. Rir-me-ei de sua morte e escarnecerei de sua miséria. Provérbios 1,26. Rir-se Deus significa não querer de usar de misericórdia. São Gregório. A mim pertence a vingança, e eu lhes darei a paga a seu tempo, quando o seu pé resvalar. Deuteronômio 32,15. O mesmo ameaça o Senhor em outros lugares da Escritura, e, não obstante, os pecadores vivem tão tranquilos e seguros, como se Deus lhes houvesse prometido o perdão e o paraíso na hora da morte. É verdade, sempre que o pecador se converter, Deus prometeu perdoar. Mas não disse que o pecador se converterá no transe da morte. Pelo contrário, repetiu muitas vezes que aquele que vive em pecado morrerá. São João 8,21 a 24. E que, se na morte procurar, não encontrará. São João 7,34. É mister, pois, procurar a Deus, enquanto o podemos encontrar. Isaías 55,6. Porque virá tempo em que já não será possível encontrá-lo. Pobres pecadores, pobres cegos que se contentam com a esperança de se converter na hora da morte, quando já não o poderão fazer, disse Santo Ambrósio. Os ímpios não aprenderão a praticar o bem, senão quando já não é tempo. Deus quer que todos os homens se salvem, mas castiga os pecadores obstinados. Se infeliz, em estado de pecado, fosse acometido repentinamente por mal violento e perdesse os sentidos, que compaixão não inspiraria a todos os que o vissem morrer sem os sacramentos e sem sinal de contrição, e que contentamento teriam todos se ele, voltando a si, pedisse a absolvição, fazendo atos de arrependimento. Mas não é um louco aquele que, tendo tido tempo de pôr em ordem a sua consciência, permanecesse no pecado, ou voltasse a pecar, expondo-se assim ao perigo de ser surpreendido pela morte quando, talvez, não pudesse arrepender-se. Espantamo-nos ao ver morrer alguém de repente, e, contudo, quantas pessoas se expõem voluntariamente ao perigo de morrer assim, estando em pecado? Peso e balança são os juízos do Senhor. Provérbios 16,11. Não fazemos caso das graças que o Senhor nos dá, mas ele as conta e mede, e quando as vê desprezadas até ao limite que fixa sua justiça, abandona o pecador no pecado, e o deixa morrer neste estado. Desgraçado daquele que difera a conversão até o último dia, como diz Santo Agostinho, penitentia, quae abdias infirmo petitur, infirmo ester. E São Jerônimo dizia que, 100.000 pecadores que teimam viver no pecado até a morte, apenas um só se salvará no momento supremo.
São Vicente Ferreira afirmava que a salvação de um desses pecadores seria um milagre maior que a ressurreição de um morto. Que arrependimento se pode esperar na hora derradeira de quem viveu amando o pecado até aquele instante? Conta Bellarmino que, assistindo a um moribundo e tendo exortado a fazer o ato de contrição, lhe respondeu o enfermo que não sabia o que era contrição. Lhe respondeu o enfermo que não sabia o que era contrição. Tratou Bellarmino de lhe explicar, mas disse-lhe o doente: Padre, não compreendo, nem estou agora capaz de entender essas coisas. E nesse estado faleceu, dando visíveis sinais de sua condenação. Segundo o testemunho escrito de Bellarmino, é para o pecador justo castigo, disse Santo Agostinho, o esquecer-se de si próprio na morte, depois de ter esquecido a Deus durante a vida. O apóstolo dá-nos este aviso: não vos enganeis, de Deus não se pode zombar. Aquilo que o homem semeia, isto também colherá. Aquele que semeia em sua carne, da carne colherá corrupção. Gálatas 6,7. Seria zombar de Deus o viver no desprezo de suas leis e alcançar depois eterna recompensa e glória. Mas Deus não pode ser burlado. O que nesta vida se semeia, recolhe-se na outra. Aquele que semeia proibidos prazeres carnais, não recolhe, por conseguinte, senão corrupção, miséria e morte eterna. Cristão, aquilo que se diz relativamente aos outros, aplica-se também a ti. Se te visses no transe da morte, abandonado dos médicos, privado do uso dos sentidos e já agonizando, quanto não rogarias a Deus que te concedesse ainda um mês, uma semana de vida para regular as contas de tua consciência? Deus te dá agora esse tempo preciso. Agradece-lhe, pois, e remedeia sem demora o mal que tens feito, aplicando todos os meios precisos para te achares em estado de graça quando a morte vier, porque então já não será tempo de o fazer. Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, quem, como vós, teria tido toda a paciência para comigo, se não fosse infinita a vossa bondade, não ousaria esperar perdão. Mas o meu Deus morreu para me perdoar e para me salvar. Ordena-me, pois, que tenha esperança, nele esperarei. Se me espantam e me condenam os meus pecados, vossos merecimentos e promessas me animam. Prometestes a vida da graça a quem voltar a vossos braços. Convertei-vos e vivei. Ezequiel 18,32. Prometestes abraçar o que a vós acudir. Convertei-vos a mim e eu me voltarei para vós. Zacarias 1,3. Dissestes que não sabeis desprezar o que se arrepende e se humilha. Salmo 50,19. Aqui me tendes, Senhor, a vós recorro. Reconheço-me o merecedor de mil infernos e arrependo-me de vos ter ofendido. Proponho firmemente não tornar a ofender-vos, mas amar-vos sempre. Não permitais que continue ingrato a tanta bondade. Pai eterno, pelos méritos da obediência de Jesus Cristo, que morreu para vos satisfazer, fazei com que obedeça a vossa vontade até a morte. Amo-vos, meu sumo bem. E pelo amor que vos tenho quero obedecer-vos em tudo.
Dai-me a santa perseverança. Dai-me vosso amor, e nada mais vos peço. Maria, minha mãe, rogai por mim.